Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Com essas palavras de 2 Timóteo, glória a Deus, capítulo 4, versículo de 1 a 5, eu vos cumprimento com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, veja bem, Deus continua bom e nós precisamos melhorar. O adversário de nossas almas não vale e, na verdade, nunca valeu nada. Que palavra de Deus ao meu, ao teu coração. O mestre Paulo, aquele que escreve 12 epístolas, glória a Deus, de 1 Coríntios a Filemão. Aí você se pergunta, vem cá, Marcelo, mas não é 13? Romanos também me escreveu. Olha, ele tem participação direta e indiretamente também. Só que quem escreve é Tácio. Louvado seja o nome do Senhor, é Técio. É um rapaz, um moço chamado Técio que escreve essa epístola, tá? Mesmo Paulo dictando, mesmo Paulo orientando, mas quem escreve dessa vez é Técio, ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que entra como na escrita do apóstolo Paulo também, apesar de ele não escrever, mas ele dictou, ele labiou, verbalizou, e quem escreveu? Técio. Como é que você sabe? Onde está escrito isso? Vá lá em Romanos, capítulo 16, veja lá que tu vai encontrar. Mas voltando para cá, o mestre Paulo, ele é o seu filho Timóteo, jovem pastor, na fé, ele dá aqui recomendações e orientações, e de praxe, de grande valia, que não serviu só na época de Timóteo, mas que serve até hoje, e até que Jesus volte, ou até que eu e você vá ao encontro do mestre para morar na eternidade com ele. Ele está dizendo, ele está fazendo uma conjuração, tá? Ele está como se ele estivesse pedindo assim, por gentileza, por obséquio, encarecidamente, por favor, eu estou te conjurando-te, eu estou aqui te constrangindo a fazer sentido com que, glória a Deus, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar tanto vivos quanto os mortos na sua vinda. Na vinda de Cristo ele vai fazer isso, julgar quem está vivo, julgar quem está morto na vinda dele. Glória a Deus e no seu reino. Qual foi a conjuração? Que pregues a palavra, que pregues, que ensine a sã doutrina, que dê ensinamento concernente aos céus, ao inferno, ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, que dê ensinamento na tangência da Bíblia, que pregues a palavra, inste, tempo e fora, não está limitado a tempo aqui a pregar e ensinar, tá? O tempo ou fora de tempo, a palavra instis quer dizer isso. Glória a Deus, que venhamos assim, redarguir como está escrito aqui, repreender como está escrito aqui, exortar também, e outra coisa, tudo isso com longanimidade. Você pode redarguir? Claro que pode. Você pode repreender? Sim senhor, sim senhora. Você pode exortar? Com certeza. Agora tudo dentro da longanimidade. O que é isso? É ter ânimo longo, ou longo, ânimo. Tradução melhor em miúdos, paciência. E muita paciência, você que exerce aí o ministério de redarguir, de repreender, de exortar.
referente à doutrina, referente à palavra, referente aos céus, ao inferno, referente à Trindade Santa. Você tem que ter ânimo longo, ou longo ânimo. Isso quer dizer, traduzido em miúdos, você tem que ter muita paciência. E às vezes oramos a Deus pedindo paciência. É certo pedir paciência? É. Agora você está pronto? Porque Deus vai colocar justamente no teu caminho aquilo que vai testar a sua paciência, uma vez que você pediu paciência a Ele. Mas se não pedir, a paciência vem. Alguns nascem com paciência. E alguns desenvolvem todas as faixas etárias de idade na paciência, e outros não, tem que pedir. No decorrer do desenvolver das faixas etárias de idade que vai passando de ano após ano. Glória a Deus. E é isso o papel do evangelista. É isso o papel do obreiro e o papel daqueles que vieram para Cristo. Qual o papel, Marcelo? Atender a conjuração que lhe foi feita diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. Aquele mesmo que há de julgar tanto vivo quanto os mortos. Isso é na sua vida e no seu reino. É, sim, Senhor. Glória a Deus. Por isso que eu e você deve pregar, ensinar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Alguém querendo ou não, alguém fazendo vista grossa ou não, isso não é problema meu e seu. Devemos obedecer atentamente a Cristo. Ele disse aqui, inste. Aí alguém diz assim, mas tem um tempo para pregar, tem um tempo para ensinar. Tem naqueles momentos que é marcado no horário de culto ali na sua denominação, ou na denominação que você faz parte. Agora, eu lhe faço a pergunta, tu só ensina só ali? Tu só prega só ali? Tu só cultua só ali? Nesse recinto, nesse conclave, nessa reunião solene de irmandade? Se está escrito aqui, meu filho, presta atenção, olhe para cá, que pregues a palavra instis, a tempo e fora de tempo. Isso quer me dizer que eu tenho que fazer essa função, esse papel, 24 horas. Na rede social, na mídia, fisicamente, presencial, remoto, online, não importa, tem que fazer isso. Você tem feito? Olha lá, hein? Inste, a tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo lá, Mateus capítulo 5, versículo 20. Na verdade vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum ou nenhum entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, que graça tem de você fazer só o que lhe foi mandado? E até porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, mas se nós esperamos em Cristo tão somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens por entre essa terra. Portanto, olhe lá, pregue, ensine, admoeste, a tempo e fora de tempo. Glória a Deus, sabe por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes ou fios, e a mesma penetra até a divisão de alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu amigo, foi chamado para redarguir? Glória a Deus. Foi chamado para repreender? Louvado seja Deus. Foi chamado no ministério da exortação? Dê glória a Deus por isso. Agora se prepare, porque você vai precisar ter o exercício em você da longanimidade. Em outras palavras, o teu pavio não pode ser curto. O teu pavio, sabe aquela pessoa que tem um pavio curto? Que estoura por tudo, por qualquer coisa aí. Ai não, filho. Se você foi chamado para o ministério da exortação, de redarguir alguém, de repreender outro, o teu pavio, o meu pavio não pode ser curto, pare com isso. Por isso está escrito longânimo ou longanimidade, traduzido em miúdos, ânimo longo ou longo ânimo. Glória a Deus. Olha, isso dentro da doutrina. Sabe por quê? Porque está vindo o tempo e já chegou. Em que o quê? Louvado seja o nome de Jesus. Sofrerão. Olha aí, ó.
porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Tu já sabia que esse tempo chegou? O que é isso, Marcelo? Não sofrer a sã doutrina. Tem gente que não suporta mais ouvir ensinamento. Tem gente que não suporta mais ouvir pregações de Cristo, de inferno, de céus, de Bíblia, de martiologia, do pecado, hein? De pneumatologia, referente à doutrina do Espírito Santo. Tem gente que não quer ouvir mais cristologia, angelologia. Tem gente que não quer ouvir mais Bíblia, Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Aí sofrerão o quê? A sã doutrina. Por quê? Tanto isso que essa pessoa já está aí tão entregue que vai criar comichão nos seus ouvidos. Comichão. Sabe aquela pessoa que está com labirintite, aquela pessoa que está com problema de audição, que não suporta ouvir barulho nenhum? É assim que muitos que aceitaram Jesus estão se tornando. Comichão nos ouvidos, por não suportar mais ouvir a palavra de Deus. Cuidado, se eu fosse você, pediria a Deus, se esforçaria para você ter ânimo longo ânimo, não pavio curto, e mandar-se embora da sua audição, desse sentido aí, toda comichão espiritual. Se você vê uma comichão física, o tanto que ela dói, começa a descer secreção, começa a inflamar, começa a descer pus, começa a doer tudo por dentro aqui, ó. Imagina espiritual, menino. Mas a gente depende de você, e depende mais de você do que de Deus. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si. Depois que não quer ouvir mais verdade, esse tipo de gente vai amontoar doutores para eles, vai selecionar para ouvir aquilo que lhe agrada, para ouvir aquilo que lhe satisfaz, para ouvir aquilo que satisfaz o seu ego. E sã doutrina fica de fora, de longe, bem longe. Meu Deus. Isaías capítulo 30, versículo 21. E acontecerá que os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meu amigo, peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, via Espírito Santo, que esse comichão, tanto espiritual quanto físico e literal, desapareça de sua audição, para que tenha livre percurso, para que a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus volte a fluir daí. Porque você tem que ouvir e escutar, e ouvir. Quem ouve tem comichão, porque entra aqui e sai cá. Quem escuta não tem comichão, nem físico, nem espiritual, nem literal, porque vai entrar, não vai sair, vai entrar e vai descer para o coração, vai ficar. Glória a Deus. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, para ouvir o que lhe apraz. Meu Deus. E desviarão os ouvidos da verdade. Vai voltar às fábulas, aos fictários. Vai voltar a coisa de ficção, coisa inexistente, coisa que lhe apraz, que lhe emociona naquele dado momento. Só que o prejuízo e a queda será grande se não se arrepender. Conforme as suas concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Para nós orarmos. Mas tu, Timóteo, mas tu, Marcelo, mas tu, ouvintes desse canal, glória, ser sóbrio em tudo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está escrito lá, ó, anda em derredor, bramando como leão, ou rugindo, buscando a quem possa tragar. Por isso, ser sóbrio, sabe, ser são, ser sadio, tenha essa consciência. Glória a Deus. E outra coisa, sofre as aflições. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Mas
Quanto a nós, em relação a Ele, em relação a Jesus Cristo, fomos chamados não apenas para acreditar em Jesus, mas para sofrer por Ele. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 e 17. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados para a glória de Deus Pai. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas, deixe o teu like, joia legal, comentário. Quanto em passe adiante, deixa Deus te usar, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Sintam-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima, se papai nos permitir. Já já estarei em oração pelas nossas vidas. Deus abençoe a todos de igual modo.